Na batalha pela supremacia do mar. Fogo! Alvo atingido, está afundando. Os nazistas travam uma guerra de tecnologia. Foi um dos projetos mais importantes da tecnologia alemã em armas na Segunda Guerra. Hitler ordena o desenvolvimento de armas secretas abaixo das ondas. Com isto, nós poderemos minar toda a tática naval do inimigo. Velozes, silenciosos e mortais. Tem potencial para atingir 18 navios em 20 minutos. Os nazistas construíram estruturas gigantes para proteger estas máquinas apavorantes. Ela se estende por 400 metros. A escala é de tirar o fôlego. Eles irão revolucionar a guerra naval para sempre. O U-Boat tipo 21 foi a arma que poderia ter mudado todo o jogo. Esta é a história dos submarinos assassinos de Hitler. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler para garantir o domínio do mundo. Agora eles sobrevivem como lembretes sombrios de sua fanática ambição militar. Estes são os segredos, Meu Deus, das megas estruturas nazistas. A arma submarina de Hitler. Primavera de 1945, Atlântico Norte. Cruzador adiante, com uma escolta de destroyers. Profundidade de periscópio, nós ficaremos sob a escolta. Isso. O capitão de submarino, Adalbert Chiny, está em patrulha no mortal U-Boat tipo 21 da Alemanha. Eu estou vendo. Estão a 600 metros de distância. E eles nem imaginam que nós estamos aqui. Hoje, o único exemplar que restou da superarma submarina de Hitler está atracado num porto no norte da Alemanha. este é um U-Boat tipo 21. E é completamente diferente de qualquer submarino anterior. Ele tem o formato de uma lâmina, não de um barco. É esguio, aerodinâmico. Ele foi projetado para combater submerso. É uma terrível arma nova da guerra. Nick Bradbeer, especialista em arquitetura submarina, está examinando a arma que mudou a face da guerra submarina. Este foi o motivo para o tipo 21 ir para o mar. Ele tem 20 torpedos nessa sala, prontos para o disparo. Seria absolutamente devastador. A história dos super submarinos de Hitler começa em 1935. Após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de construir submarinos. Hitler rasga o tratado. Ele está decidido a expandir suas forças armadas, inclusive construindo novos submarinos. Quando a guerra começa em 1939, Hitler tem 57 submarinos. Uma frota pequena, mas mortal. Nos 5 meses, de junho a outubro de 1940, os U-Boats nazistas afundam 311 navios aliados. Embalado pelo sucesso, o grande almirante Karl Donitz exige outros. Para destruir o moral inglês, temos que reduzir o seu controle dos mares e, com isso, cortar as suas linhas de comunicação. A própria vida da nação britânica depende delas. Os U-Boats são cruciais para a Alemanha ter chance de estrangular o comércio exterior da Inglaterra. Algo vital para acabar ganhando a guerra, e o almirante Donitz faz pressão constante sobre o comando da Kriegsmarine, dizendo: por favor, deixem-me construir mais U-Boats, eles são a chave, e ele tem toda a razão. Hitler não precisa de persuasão. Ele ordena a imediata expansão do programa de construção de U-Boats. Nos 3 anos seguintes, os nazistas constroem uma força de mais de 350 U-Boats. Eles cobrirão o Oceano Atlântico inteiro.
da América ao Mediterrâneo, do Ártico à costa sul-africana. O eixo da frota de U-Boats é do tipo 7. É pequeno, barato e rápido de construir. Um modelo sobressai como principal embarcação de ataque. Parado numa praia isolada da costa alemã no Báltico, está o último exemplar dessa temível peça da tecnologia nazista. Este é o tipo 7C. Tudo se resume a esta proa. Ele é projetado mais como navio. É projetado para navegar na superfície por quase toda a sua vida. O formato desta proa o torna mais veloz e permite navegar mais facilmente nas ondas. Ele também foi feito para combater na superfície. Era armado com canhões. Havia uma plataforma dianteira para um 88mm atirar em outros barcos. E tinha armamento antiaéreo atrás. Aqui temos os eixos das hélices do submarino. São 2 deles, um de cada lado, que movem as hélices. Podem não parecer muito grandes, mas por eles passa uma força para navegar até 17 nós. A velocidade do tipo 7C na superfície é de 8 nós, mais que todos os navios aliados. Ele consegue escapar facilmente dos comboios mercantis. Mas o que torna o tipo 7C mortal está no fundo de sua proa. Aham. Certo. Bom, essa é a sala dianteira de torpedos. Este é um dos torpedos, o G7E. Havia 8 deles armazenados nesta sala. Eles pesam 1,5 toneladas. Um peso enorme para ser movimentado. E para recarregar, para alinhá-lo, para entrar num desses tubos, eram 10 ou 12 pessoas só para arrastar o torpedo. Manualmente e com engrenagens mecânicas. O tipo 7C carrega 14 torpedos. Quando o capitão decidia onde dispararia o torpedo, ele passava a instrução da profundidade que ele queria, a velocidade e também o ângulo. Um marinheiro pode usar esse aparelho para programar o sistema de orientação do torpedo daqui. E depois, quando o capitão quiser disparar, isso pode ser feito da sala de controle. É uma liberação manual. Alguém tem de ficar aqui, abrir e então disparar. E finalmente, aqui na ponta de trás do submarino, tem uma surpresa na cauda. É um 5º tubo de torpedo apontado para trás. Porque depois de descarregar os 4 dianteiros num ataque a um comboio, se estiver sendo perseguido, ou se tiver disparado os 4 primeiros e virado para o 5º ataque, ele pode disparar o 5º torpedo por este tubo. Capitães de U-Boat como Adalbert Chiny atacam principalmente à noite, quando um submarino na superfície quase não é visível. Alvo na mira. Preparar. Vamos atacar agora! Alvo na mira. Fogo! Se forem avistados, podem desaparecer rapidamente sob as ondas. Atenção! Vamos mergulhar! No início da guerra, os tipos 7 tiveram enorme sucesso. Mas o almirante Dönitz tem planos maiores. Utilizar tecnologia avançada e destruir os aliados no mar. No início de 1941, um programa secreto de armas nazistas está desenvolvendo um U-Boat novo, com potencial para causar sérias perdas na frota aliada. É a cria do Dr. Helmut Walter, um engenheiro alemão pioneiro.
Walter é um gênio, não existem dúvidas quanto a isso. Os alemães são muito bons em reconhecer e recompensar isso. Walter desenvolvia unidades para a propulsão de foguetes para uso em submarinos e aeronaves desde 1934. Sua mais famosa construção é o motor de foguete do avião Messerschmitt Me-163. O motor é alimentado pela arma secreta de Walter, um supercombustível que ele criou usando o volátil peróxido de hidrogênio. No U-Boat, esse combustível tem a capacidade de movê-lo mais velozmente e permite que fique submerso por mais tempo. Um submarino que use motor a diesel tem de estar na superfície para ligar esses motores. Um submarino movido a peróxido pode fazer seus motores irem a toda, seja qual for a profundidade. Donitz garante verbas para Walter desenvolver uma embarcação prática para testar suas ideias com submarinos. A nave experimental é denominada V-80. Walter projeta um casco na forma do número 8. A parte mais baixa é usada para armazenar o combustível de peróxido de hidrogênio. A parte de cima aloja os motores e a tripulação. Para melhorar o desempenho do V-80 embaixo da água, Walter também desenha um casco externo aerodinâmico sem armas externas para reduzir a resistência. Era uma forma nova para submarinos, uma forma que foi descrita na época mais parecida a um peixe que a um barco. Nos testes iniciais, a embarcação atinge velocidades submarinas de 23 nós, 3 vezes mais que o tipo 7. Em novembro de 1941, Walter está pronto para demonstrar o V-80 a seus financiadores do Alto Comando Naval. Medindo pouco mais de 22 metros de comprimento, esse barco pequeno agora atinge a incrível velocidade de 28 nós submerso. Donitz reconhece seu potencial. Ele recomenda ao Alto Comando Naval total apoio ao Walter em seu trabalho inovador. O V-80 foi uma grande descoberta da tecnologia da propulsão, mas era pequeno demais para ser um U-Boat de combate. Não tinha alcance e nem podia carregar as armas. Walter começa a modificar o projeto. Ele vai pegar o melhor do V-80 e transformar numa arma de guerra. Enquanto isso, Donitz tem um plano para tornar sua frota existente ainda mais mortal. No primeiro ano da guerra, os U-Boats caçam sozinhos. Mas em 1940, após a queda da França, os nazistas estabelecem bases navais na costa oeste do país e usam comunicações de rádio de alta tecnologia para implantar uma estratégia devastadora. Os submarinos atacarão comboios aliados em grandes grupos conhecidos como alcateias. O objetivo da Alcateia é juntar quantos U-Boats forem possíveis, trabalhando em coordenação entre eles para ter efeito máximo sobre um comboio de, digamos, 40 navios mercantis. Você vai atingir mais e destruir mais se tiver 7 U-Boats operando juntos do que se fosse só um. Donitz sabe que alcateias altamente controladas gerarão um máximo de destruição. Para que trabalhem com eficácia, ele precisa de um centro de comunicação dedicado para coordenar os ataques. Em 1940, os nazistas se apossam de um castelo no campo francês. É a base perfeita para dirigir as táticas dos U-Boats. O historiador James Holland explora os segredos do centro nervoso dos U-Boats do almirante Donitz. É um castelo muito agradável, mas ele me faz lembrar um pouco daqueles generais da Primeira Guerra em seus QGs em castelos. Por outro lado, suponho que ele fosse o chefe da Marinha da Alemanha, então não podemos esperar que fosse humilde. O Chateau de Pignerol tem uma localização estratégica entre Paris e as principais bases costeiras dos U-Boats. Seu centro de controle está numa rede de estruturas que os nazistas acrescentaram.
Esse túnel passa sob o jardim do castelo. Tem uns 122 metros de comprimento. São umas 120 jardas por aí. Me disseram que tem 1 metro de concreto sobre isso e ainda 1 metro de terra. Quer dizer que o teto disso está a uns 2 metros sob o jardim. O túnel leva a uma escada para um complexo de bunkers, separado na superfície. Este centro nervoso transmitia ordens entre o alto comando naval em Berlim e os U-Boats. Eu estou procurando a sala principal, a sala de comunicações principal. O que tem aqui embaixo? Acho que encontrei. Deve ser esta. Era aqui que os sinais vinham dos U-Boats para cá e voltavam para o mar. É incrível pensar que durante a guerra, isso aqui fervilhava de atividade. Teria uma porção de mesas ao longo das paredes e gente trabalhando com máquinas de código. O complexo compreende 11 bunkers à prova de bombas, feitos para proteger mais de 1.000 funcionários de comunicações que mantinham contato constante com a frota de U-Boats de Donetsk. Você sente a solidez, sente segurança aqui embaixo. Eu fico falando aqui embaixo, mas claro que estamos acima do chão. Mas parece que estamos nas profundezas da Terra. Mas na realidade estamos acima do chão. Sob o comando de Donetsk, nos primeiros 2 anos da guerra, o sucesso dos U-Boats aumenta continuamente. A Alemanha está à beira de subjugar a Inglaterra pela fome. Em 1941, os U-Boats nazistas afundam 501 navios. Ases como o Capitão Chiny são os atiradores de elite do mar. O comboio está mantendo o curso. Distância 1 quilômetro. Ótimo. Todos em posição? Em posição. Usando a tática da invisibilidade para atordoar o inimigo. Até a ordem para disparar é dada num sussurro. Temos o alvo na mira. Tubo 1 pronto? Tubo 1 pronto. Tubo 1, fogo. Tubo 1, fogo. Tubo 2, fogo. Tubo 2, fogo. Alvo atingido, está afundando. Os U-Boats estão com a vantagem. Mas então, os avanços militares e tecnológicos dos aliados retificam o equilíbrio do poder no Atlântico. Os aliados conseguiram miniaturizar o radar o suficiente para instalá-lo em aviões. E isso é terrível para os U-Boats. O radar aéreo permite que a aeronave localize U-Boats, enquanto a própria aeronave está fora do alcance de visão. E o U-Boat pode ser atacado sem aviso. E após ocupar a Islândia, os aliados têm outra vantagem importante. Infelizmente, para as tripulações dos U-Boats, essa é uma base estratégica que os aliados podem usar com campos de pouso, que de repente significam que a parte norte do Atlântico pode ser coberta por aviões. E eles podem varrer esse trecho do Atlântico procurando e avistando U-Boats. Agora os aliados podem detectar as posições dos U-Boats. Os caçadores se tornam a caça. E na primavera de 1942, o Capitão Chiny descobre o quão vulnerável está seu U-Boat quando ele vem à tona na costa leste dos Estados Unidos. De onde saiu isso? Fechar a escotilha, preparar para submergir. Fechar a escotilha. Mergulhar! Eles conseguem nos localizar. Sabem onde estamos. O U-Boat de Chiny escapa, mas para a preocupação de Hitler, aumentam as perdas nazistas. Agora diga-me, qual o estado da guerra submarina? Dada a cobertura aérea aliada, nós estamos sendo expulsos do Atlântico. Isso reduz drasticamente nossa taxa de ataques. E quanto às nossas perdas?
Na Baía de Biscay, estamos tendo perdas ainda maiores com os ataques aéreos. Precisamos ser mais rápidos, sem sermos vistos. Em 1943, a Marinha Alemã perde um recorde de 244 U-Boats e mais de 10 mil homens. A força dos U-Boats está fracassando. Mas Dönitz e Hitler estão determinados a recuperar a iniciativa com um plano que irá revolucionar a guerra submarina para sempre. O as dos U-Boats, Capitão Chiny, é um dos homens que Dönitz incumbe de liderar esta nova estratégia. Deslocado para o quartel-general dos U-Boats em Paris, Chiny fica responsável por organizar as operações contra comboios aliados. Mas para recuperar a vantagem, ele precisa de tecnologia nova. Pode me trazer o arquivo 93, por favor? Excelente. Obrigado. O tipo 7 agora está ultrapassado e mal armado. Não é muito aerodinâmico. Dá para ver essas características. Os tanques grandes para o diesel, os corrimões na ponte, os canhões antiaéreos, até as aberturas para drenar água em excesso. Tudo isso contribuía para atrasá-lo quando submerso. A água que passava ao redor do submarino atrasava. E o tipo 7 não podia ser muito veloz embaixo d'água. Mas além de diminuir a velocidade do submarino, esses atributos também criavam ruídos. A água passando por eles criava turbulência e isso aumentava a assinatura da nave. Era mais fácil ouvi-la no sonar. Além disso, os dois motores a diesel do tipo 7 precisam de ar para funcionar. Por isso, só são usados quando o submarino está na superfície. Quando está submerso, o tipo 7 deve usar uma fonte alternativa de força e sua velocidade é muito mais lenta. Quando está submerso, aqui temos os painéis de controle elétricos e esses dois motores elétricos. Um de cada lado, um para cada eixo. Bom, eles obtêm força das baterias e levam o submarino quando está submerso. Não podem ser tão velozes, 5, 6, talvez 7 nós. E não tem tanta força nas baterias. Quando elas acabam, o submarino é forçado a subir para ligar os motores a diesel que recarregam as baterias. Mantendo a velocidade em 4 nós, eles podem ficar submersos talvez um dia. Se baixarem para 2 nós, igual de uma caminhada, podem esticar para 2 ou talvez 3 dias. Mas esse é o limite de sua resistência. Mas o almirante Dönitz tem uma solução. A tecnologia do submarino movido a foguete do gênio da engenharia Helmut Walter. Que tal tirar umas férias? Sentir a natureza, fazer amigos, relaxar. Relaxar? A corrente e o vento estão me jogando para todo lado. Sobrevivente Primitivo com Hazen Aldel. Estreia dia 23, 9 da noite, no National Geographic. Tudo o que você precisa está aqui dentro. A chave para um mundo mágico. Magia. Nós temos uma fragrância para isso. Glade Edição Limitada. SC Johnson, a Family Company. O Quebra-Nozes e os 4 Reinos da Disney. Novembro nos cinemas. Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também usa mapas. Se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Quem gosta de pesca, gosta de tranquilidade, de encontrar os amigos e aproveitar a natureza, certo? Errou. E errou feio. Está aberta a temporada de pesca. Norte versus Sul. Estreia quarta às 11h15 da noite. No National Geographic. Uma linha pode ser a menor distância entre 2 pontos. Mas quando essa linha é uma das fronteiras da América do Sul,
ela também pode ser a menor distância entre a liberdade e a prisão. Descubra tudo o que acontece nas Fronteiras Perigosas. Novo episódio segunda, 10 da noite, no National Geographic. Vai mais longe, que melhor se adapta. E não o mais forte. Um olhar não deve anular o outro. Um caminho não pode encerrar o outro. Se o futuro é incerto, o certo é caminharmos juntos. Keep walking, Johnny Walker. Se beber, não dirija. Às vezes é preciso parar e olhar para longe para podermos enxergar o que está diante de nós. National Geographic convida você a uma viagem pelo passado, através das tecnologias do futuro. Especial Tesouros Perdidos. Essa semana, 7h45 da noite, no National Geographic. Para recuperar a iniciativa contra os aliados, o almirante Dunnet planeja uma nova raça de submarinos. Temos uma solução. Há um esboço para um submarino novo com velocidades submarinas muito aumentadas. Isto tornará os caçadores inimigos de U-Boats totalmente ineficazes. Se for assim mesmo, será um momento revolucionário. Posso sugerir o desenvolvimento deste submarino o mais rápido possível? Eu apoio totalmente. Com isto, poderemos minar toda a tática naval do inimigo. Walter recebe luz verde para construir um submarino de combate maior baseado no antigo V-80. Ele o chama de tipo 18. Mas, iniciada a construção, problemas aparecem. Um dos maiores é com o combustível peróxido de hidrogênio de alta tecnologia. Uma frota de tipos 18 precisaria de uma grande quantidade de peróxido de hidrogênio para abastecê-la, quantidade que a Alemanha não tinha como produzir. Sem combustível garantido e com mais um problema com a construção da turbina, o projeto é engavetado. Apesar desse obstáculo, o principal conceito de Walter não morrerá. Os princípios por trás disso, dessa ideia de que era possível criar um submarino que era um submarino verdadeiro e não um submersível, que poderia ser mais veloz submerso do que na superfície. Isso que é verdadeiramente revolucionário. Os engenheiros Friedrich Schurer e Klaus Brocken levam o projeto de Walter, o tipo 18, um passo adiante, com o tipo 21. A ideia é manter o projeto revolucionário de Walter, o casco em forma de 8, para o novo submarino. Motores elétricos e a diesel impulsionam o submarino, mas com um acréscimo. Na parte mais baixa do casco ficam baterias imensas, 3 vezes maiores daquelas do tipo 7. O tipo 21 medirá mais de 77 metros de comprimento e 6 de largura. Terá o dobro do tamanho do tipo 7. Hitler dá prioridade à nova embarcação na construção de todos os outros submarinos. O Alto Comando Naval fixa uma meta de 15 submarinos terminados por mês. Mas Donitz quer mais. Ele está decidido a construir o submarino com mais rapidez. Em julho de 1943, ele concorda com a nomeação de um engenheiro especializado para gerenciar a construção. Estou ciente que ele não trabalhou em nada assim antes, mas não creio que isso importe. Ele entende de produção em massa. Essa é a chave aqui. Seu nome é Otto Merker. Ele foi bem sucedido na produção em massa de carros e caminhões de bombeiros. Ele acredita que pode construir o tipo 21 da mesma maneira.
Sua ideia é fazê-lo em 3 etapas. Primeiro, a casca principal do U-Boat é feita em 9 partes separadas. Mas para proteger esses setores do casco de ataques aéreos aliados, Merker espalha sua fabricação por 32 fábricas na Alemanha. Elas estão localizadas perto de cursos d'água para oferecer transporte para as partes imensas. Uma vez terminadas, Merck envia as partes a 11 estaleiros diferentes para a segunda etapa da construção. A instalação de engrenagens, motores elétricos e equipamento especializado de submarinos. Merker envia então as partes terminadas a um dos 3 estaleiros localizados em Danzig, Hamburgo e Bremen. Ali as 9 partes são soldadas. Apesar desse plano engenhoso, Merker calcula que o processo levará até 9 meses. Para os nazistas, poderá ser tarde demais. Para apressar a produção do tipo 21, Merker encomenda uma instalação adicional para sua construção. Uma capaz de abrigar uma linha de produção inteira. Feita para suportar bombas aliadas, será a super fábrica de U-Boats. Comissionado em 1943, o bunker Valentin está às margens do rio Weser, perto de Bremen. É o maior bunker construído pelos nazistas na Alemanha. Esta estrutura toda se estende por 400 metros para lá. A escala é de tirar o fôlego. As paredes têm 7 metros de grossura e o teto chega a ter 5 metros de espessura. James Holland veio explorar este monstro de concreto. Eu posso dizer sinceramente que nunca vi nada tão grande. A escala desse lugar é realmente enorme, imensa. Só posso imaginar como uma coisa desse tamanho pôde ser construída em apenas 22 meses. Merker divide o imenso prédio em 13 baias separadas. Cada uma executará uma parte do processo de montagem. As baias 12 e 13 são herméticas e podem ser inundadas para testes sob a água. Uma vez terminados, os submarinos serão lançados no rio Weser. E este é o produto final. Uma mega arma nazista, diferente de tudo que veio antes. O tipo 21. Aqui no convés superior, fica evidente como tudo é limpo. A eficiência dele é bem aparente. Podemos ver as linhas limpas na lateral. E estes postes são as únicas obstruções significativas no convés superior. Quando o submarino ia para o mar, isso desceria sob o revestimento, deixando o convés totalmente limpo. A mesma coisa com esses corrimões. Eles são importantes enquanto estamos andando pelo convés superior, mas eles podiam ser desmontados e levados para baixo. Estamos chegando na frente agora, a proa do convés superior. Não é da forma comum as proas dos submarinos anteriores. Ela tem essa ponta avançada arredondada. E aqui temos isso, os hidroplanos dianteiros, usados para controlar a profundidade do submarino e, em alta velocidade, podem dobrar e ser inseridos nessas aberturas. Embora muito maior do que o tipo 7, o casco aerodinâmico produz uma assinatura acústica menor, tornando mais difícil para o radar inimigo detectá-lo. Mas é a tecnologia alojada dentro desta embalagem futurista que torna o tipo 21 revolucionário. Esta é a casa das máquinas do submarino. Este motor elétrico é incrivelmente grande. 5.000 cavalos de força movem as hélices. O suficiente para atingir 17 nós quando submerso. O tipo 7 podia fazer só 6 ou 7 nós embaixo da água. Então este é 2,5 vezes mais veloz. É um enorme passo à frente, e é isso que permite ao tipo 21 combater embaixo da água. Aham.
Então, essas são as baterias. São elas que fazem o 21 ser o 21. 236 toneladas de baterias enchem o porão inferior, o suficiente para alimentar o submarino durante 11 dias. Este é um espaço bem grande e é somente um lado dele. Tem todo o outro lado bem ali. E ainda tem outro nível embaixo. Basicamente são baterias de carros gigantes. Infelizmente, embora elas armazenem muita energia, elas precisam de muita manutenção enquanto estão sendo usadas. Tem uma passagem estreita aqui entre os dois tanques de bateria e algum pobre marinheiro teria que vir por esta passagem, subir por um destes buracos e deitar nessa prancha aqui. Aí ele poderia escorregar para frente e para trás, porque isso se apoia em trilhos. Mas ao fazer isso neste espaço confinado, ele tinha que tomar cuidado para não tocar nos conectores elétricos expostos. Tem energia mais do que suficiente nessa bateria para matar uma pessoa. Os dois motores a diesel do tipo 21 podem recarregar as baterias em apenas 5 horas. Eles precisam de ar para funcionar, então são usados somente na superfície ou na profundidade de periscópio, graças ao snorkel. Esta nova invenção permite que o ar entre no submarino quando ele está logo abaixo da superfície. Mas o snorkel do tipo 21 é engenhoso. Ele tem uma válvula que impede a água de entrar e fornece um suprimento de ar indireto ao motor. A coisa esperta que o Walter fez com esse projeto foi que os canos de entrada não se ligam diretamente ao diesel. O ar desce por estes canos e sai por aqui, diretamente acima do filtro de ar do motor. Os canos fornecem ar ao próprio submarino e o diesel retira ar da atmosfera do barco. Isso significa que se uma onda cobrir a entrada do mastro, do snorkel e a válvula fechar, os motores podem continuar funcionando um tempo usando apenas o ar dentro do submarino. Isso significa que, ao contrário do tipo 7, os motores do tipo 21 podem continuar funcionando embaixo d'água, mesmo no mar mais agitado. Mas a construção inovadora e a tecnologia de ponta do 21 tem somente um único objetivo. Tem tudo a ver com poder de fogo. Aqui é o lado mais sério do tipo 21. Este é seu principal sistema de armamentos. Temos 6 tubos de torpedo de 53 centímetros. Tem um para ali, um para aqui e outro embaixo do chão. E cada um desses tubos pode receber um torpedo. E esta é uma arma robusta. O torpedo leva cerca de 250 quilos de explosivos na ponta dianteira. É uma ogiva enorme. São armas que destroem um navio com um tiro. E o tipo 21 leva 20 torpedos. 6 pré-carregados nos tubos e mais 14 na sala de torpedos atrás deles. E embora o tipo 21 tivesse mais tubos de torpedo que o tipo 7, o verdadeiro avanço foi seu sistema automático de recarga. Ele podia recarregar os 6 tubos de torpedo em menos tempo que o tipo 7 levava para recarregar um só. Este submarino podia disparar 18 torpedos em um comboio em 18 minutos. Tinha um potencial absolutamente devastador. O tipo 21 é mais silencioso e afunda mais do que qualquer submarino anterior a ele. E é mais veloz submerso do que a maioria dos comboios mercantis na superfície. O submarino é uma arma letal. Uma que Hitler estava guardando. Mas os aliados incrementam sua campanha de bombardear a indústria pesada nazista. Isso quer dizer que o aço está em falta. O exército também estava pedindo armas. Armas pequenas, para tanques, para todo tipo de equipamento. A Força Aérea pedia aviões e tal. Era como ter um bolo muito pequeno para alimentar uma abundância de bocas famintas. Aeronaves aliadas espreitam a costa, tornando impossível os testes de novos submarinos. Eles bombardeiam Hamburgo pesadamente, destruindo 3 tipos 21 no porto. E então voltam sua atenção à maior instalação de construção do U-Boat nazista.
Em março de 1945, aviões aliados despejam suas bombas sobre o bunker Valentin. Evidências desses ataques enchem as baías de montagem. Minha nossa, olha isso! É absolutamente incrível. Aqui deve ter sido onde uma das duas bombas atingiu o teto e penetrou nele. Veja quantos destroços por aqui. Minha nossa, o que é isso? Olha só para isso. Devem ser os últimos restos da bomba. Isto é uma bomba de 10 toneladas. Era maior que a RAF conseguia carregar. Projetada por Barnes Wallis, que, é claro, projetou a bomba saltadora. E veja a grossura disto. Nossa, é pesada. E é só uma fração dela. Eu mal consigo levantar isso. É a chamada bomba terremoto. A ideia é que o peso dela, a força dela, atinge o teto, penetra um tanto e tem um estopim de retardo que a faz explodir. Então ela entra 3 dos 5 metros de espessura do teto, explode e aí é o fim. Ela causa isso. E com as duas bombas, são toneladas de concreto que vem abaixo. E para a linha de montagem em Valentin, foi o fim. A grande fábrica de U-Boats de Donetsk está acabada antes mesmo de iniciar a produção. É um revés devastador. Os 3 estaleiros restantes agora estão sendo mais pressionados para terminar a produção do tipo 21. Entre junho de 1944 e abril de 1945, 119 tipos 21 serão entregues totalmente operacionais. Mas devido ao longo treinamento da tripulação, só 2 entram na ativa. Donetsk coloca um sob o comando do as dos U-Boats, Adalbert Chiny. Depois de 2 meses se familiarizando com sua embarcação, agora ele está no comando do submarino mais avançado do mundo. Em 30 de abril de 1945, Chiny leva sua embarcação silenciosamente por um fiorde norueguês para o Oceano Atlântico. Ele está de volta à patrulha, buscando embarcações inimigas. Mas na Alemanha, a guerra finalmente alcançou Donetsk e sua frota de submarinos. O Exército Vermelho saqueou Berlim e Hitler está morto. Em 4 de maio de 1945, Donetsk faz uma transmissão de rádio para seus U-Boats. Homens da força de U-Boats, após uma luta heróica que não tem comparação na história, vocês depuseram suas armas. Vocês alcançaram coisas inéditas. O maior sacrifício pela pátria ainda está para ser feito. Não recairá sombra sobre sua honra, mas sua pátria será poupada das piores consequências. Mas Chiny tem uma última chance de demonstrar as capacidades desta maravilha tecnológica. Voltando para a Noruega, ele capta o som de uma hélice. É do HMS Norfolk. Cruzador adiante com uma escolta de destroyers. Nós ficaremos sob a escolta. Profundidade de periscópio. Sim, ótimo. Chiny alinha o Norfolk nas linhas do periscópio. Eu estou vendo. Eles estão a apenas 600 metros daqui. Submerso e silencioso, o U-2511 está quase invisível. E eles nem imaginam que nós estamos aqui. É uma tentação. Mas o cessar-fogo já foi decretado.
Shini opta por não desobedecer às ordens. É isso. A guerra acabou. Vamos para a superfície. Vamos voltar para casa. Na Alemanha, Donitz dá ordem para destruir todos os tipos 21 terminados para impedir que caiam em mãos inimigas. 84 são destruídos. Mas não é o suficiente. Os aliados se apossam do tipo 21. Ele se torna o modelo para o primeiro submarino nuclear do mundo, o USS Nautilus. Neste aspecto, foi certamente um dos projetos mais importantes da tecnologia alemã em armas na Segunda Guerra. Ironicamente, os nazistas criaram a super-arma submarina mais avançada da história. Mas era tarde demais para salvar a Alemanha. E ela nunca disparou um único torpedo contra o inimigo. Se o tipo 21 tivesse participado da Batalha do Atlântico 2 anos antes, em 1943, é difícil imaginar como os aliados teriam mantido os comboios no Atlântico. Não havia tecnologia que pudesse localizar e destruí-lo. Mas o tipo 21 entrou tarde demais na guerra para fazer a diferença. Após a guerra, o almirante Donitz cumpriu uma pena de 10 anos de prisão. Depois de solto, ele escreveu suas memórias e sumiu numa relativa obscuridade. O capitão Shini cumpriu 6 meses numa unidade de busca de minas antes de se reinventar como vendedor. Um fim inóvel para 2 gigantes dos U-Boats nazistas na Batalha do Atlântico.